Olá, meu amigo, minha amiga, aposentado e pensionista do INSS. Seja muito bem-vindo, você está no canal Agir com Caco Siqueira. Você já me conhece, né? Hoje eu vou falar com vocês sobre a PEC 15, ou a PEC Kamikaze, como ela foi batizada, que era a PEC número 1/22, virou PEC 15, lá no Senado Federal. Ela já foi aprovada tanto no Senado como na Câmara e aguarda a promulgação. Já te convidei para agir? Não, né? Então vamos para agir, que agindo a gente muda esse país, agindo a gente muda vidas, muda corações e agindo a gente muda as leis. Bora agir? Eu quero, antes disso, pedir para você verificar se você é inscrito no canal, né, meu amigo? Ajuda a gente aí, ajudar o canal a crescer. Nós contamos com a colaboração de todos vocês. É só clicar no inscrever e no sininho de notificação e põe em todos. E não esquecer de clicar no joinha. E deixar sempre um comentário após o vídeo, porque é relevante a gente saber a tua opinião, saber o que você mais quer saber, o que falta o canal trazer para vocês aí. Eu estou fazendo esse vídeo hoje em resposta ao senhor Walter Luiz Correia, que perguntou para mim sobre a PEC Kamikaze, sobre a PEC 15. Então eu fui pesquisar e vim trazer a resposta. Ela foi aprovada ontem à tarde no Senado e na Câmara, tá? E publicado hoje, como vocês vão ver aqui, tá vendo? Olha lá. PEC do estado de emergência aguarda promulgação. Foi publicado hoje, dia 14, olha, Agência Senado, 14/7/2020, às 9 horas da manhã. Eu vou dar uma lida rapidinho, porque eu vou colocar um áudio para vocês aqui diretamente da Câmara, tá? Então vamos lá. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira 13 a PEC do estado de emergência, proposta de emenda à Constituição 15/22, que permite o governo usar por fora do teto de gastos mais 41,25 bilhões até o final do ano para aumentar benefícios sociais, conceder ajuda financeira a caminhoneiros, taxistas, ampliar a compra de alimentos para pessoas de baixa renda e diminuir os tributos do etanol. A proposta teve origem no Senado, onde foi votada em 30 de junho e será agora promulgada. Muito bem. Eu aqui vou até dar razão ao doutor Sandro quando ele falou que realmente o governo, quando quer aprovar alguma coisa, mesmo em ano de eleição, que eu já falei para vocês que não poderia ser usado nada de benefício em ano de eleição, a prova está aí. A prova que eu não minto é essa aqui, tá? A PEC 15 vem para mostrar para vocês que para você poder fazer alguma coisa nesse estilo, sem ser penalizado ou sem furar o teto de gasto ou sem perder os direitos eleitorais, tem que ser sobre uma medida, uma alteração na Constituição. Então a PEC é uma proposta emenda constitucional. Então vai ser feita uma emenda dentro de algum artigo da Constituição que não permitia e agora vai passar a permitir se fazer benefício. Isso aqui vale de 1º de agosto a 30 de dezembro de 2022. Tá bom? Muito bem, vou trazer um áudio rapidinho aqui, diretamente da Câmara dos Deputados, para vocês entenderem um pouco do que foi feito com essa PEC, tá ok? Eu volto já com vocês, escuta o áudio aí. Câmara conclui votação em primeiro turno da PEC dos benefícios sociais. Parlamentares rejeitaram todos os destaques ao texto. A Câmara dos Deputados concluiu hoje, 13, a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, PEC 15 de 2022, que cria um estado de emergência para ampliar o pagamento de benefícios sociais até o fim do ano. Nesta quarta-feira, os parlamentares rejeitaram todos os destaques, ou seja, propostas que ainda poderiam modificar trechos da medida. Entre eles, o que previa a retirada da expressão estado de emergência do texto. O texto base foi aprovado na noite de ontem, mas a sessão foi suspensa em razão de um apagão no sistema de informática da casa.
A PEC dos benefícios sociais gera 41,2 bilhões de reais em despesas excepcionais, ou seja, fora do teto de gastos, divididos entre benefícios sociais, a exemplo do Auxílio Brasil e do Vale Gás de Cozinha, e econômicos, como a concessão de crédito tributário para a redução de impostos para produtores e distribuidores de etanol. As medidas valem a partir do dia 1 de agosto até 31 de dezembro de 2022. Por 361 votos contra e 142 favoráveis, o destaque que queria retirar do texto da PEC a expressão estado de emergência foi rejeitado. Elaine Menck, Câmara dos Deputados. Estado de emergência. Para tanto, a PEC estabelece um estado de emergência, decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes. Na prática, é como se o governo declarasse que o país vive um momento excepcional, como ocorreu durante a pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Para o deputado Dr. Frederico, Patriotas Minas Gerais, a medida é necessária diante do aumento na expectativa de inflação que atinge o Brasil e vários países do mundo. Se a gente está na maior inflação nos Estados Unidos e na Europa dos últimos 40 anos, não dá para a gente falar que não é uma emergência de caráter econômico, defendeu. Na avaliação do deputado Renildo Calheiros, PCdoBP, a medida tem um caráter eleitoreiro por permitir que o governo ultrapasse as restrições da legislação eleitoral, que proíbe criar ou ampliar benefícios ou vantagens durante ano eleitoral, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Estamos criando uma geringonça que ninguém sabe como agasalhar, porque não há uma regulamentação, criticou Calheiros. Se os preços dos combustíveis estão elevados é porque o governo estabeleceu uma política que dolariza o preço do petróleo no Brasil, acrescentou. Sessão virtual. Antes da votação dos destaques, deputados de diversos partidos criticaram a decisão do presidente da Casa, Arthur Lira, PPAO, de realizar a sessão de maneira virtual. A decisão ocorreu após a retomada da sessão suspensa na noite de ontem em razão de um apagão nos sistemas de informática da Casa. Sistemas paralelos caíram ao mesmo tempo, a Câmara ficou sem comunicação. Nossa intenção foi de preservar uma possibilidade regimental para que os deputados pudessem expressar a sua vontade, disse Lira. O deputado Glauber Braga, PSOL Rio de Janeiro, disse que a mudança foi para impedir que a oposição aprovasse um destaque, de autoria do PT, retirando a expressão, estado de emergência, da PEC. Segundo Braga, Lira suspendeu a sessão de ontem de maneira antirregimental e chamou sessão virtual hoje para garantir que aliados votassem contra a retirada da expressão. Parlamentares aliados dele e da base do governo já não mais estão em Brasília e ele tem medo de não conseguir votos suficientes para uma PEC que exige 308 votos favoráveis, criticou. Aqui tem o regimento interno da Câmara. Não tem aqui o regimento interno do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, acrescentou Braga. Deputados da base aliada defenderam a manutenção da expressão, com o argumento de que dá mais segurança jurídica para o governo realizar os gastos. É importante votarmos o estado de emergência porque o Brasil precisa desse respaldo. O governo não está usando isso com efeitos eleitorais. Estamos num ano eleitoral, mas em um ano em que estamos saindo de uma pandemia e com uma guerra mundial, defendeu a deputada Soraya Manato, PTBS. Por 361 votos contra e 142 favoráveis, o destaque que queria retirar do texto da PEC a expressão estado de emergência foi rejeitado. Entre os destaques rejeitados, está ainda o que previa a retirada do texto da expressão imprevisível. Foram 354 contra e 131 a favor. Os deputados rejeitaram também um destaque do PSB, que retirava do texto a previsão de que o pagamento extra do Auxílio Brasil se dará no período de 5 meses, até o dia 31 de dezembro de 2022. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, PPPR, se posicionou contra a iniciativa argumentando que o pagamento teria que ser excepcional, até depois das eleições por ser uma medida emergencial. O que estamos discutindo agora é uma matéria importante, é um desejo de todos que pudéssemos levar esse aumento de R$600 para sempre, mas uma emergência não é para sempre. Ela se dá num determinado momento, numa conjuntura onde temos 2 anos de pandemia, guerra da Rússia e da Ucrânia, aumento de preços de combustíveis e de energia em todo o mundo, inflação muito elevada, disse Barros. Ao defender o destaque, o deputado Marcelo Freixo, PSB Rio de Janeiro, afirmou que a intenção era tirar o caráter eleitoreiro da medida e tornar a extensão do benefício permanente. O que a gente está propondo é tirar o caráter eleitoreiro, oportunista e dizer que vamos proteger as famílias brasileiras com fome. Garantir que este auxílio seja permanente até o momento que não tenhamos mais fome, miséria e não até o momento definido por um governo em sua reta final. Com a conclusão da votação em primeiro turno, a intenção é concluir a votação do segundo turno ainda nesta quinta-feira.
Para tanto, o governo quer aprovar um requerimento com a quebra de interstício regimental de 5 sessões, previsto na legislação como prazo para votação entre os 2 turnos. Muito bem, pessoal. Então, isso que eu queria dizer para vocês, tá? A PEC 15 está aí, aprovada, está aguardando promulgação, então passa a valer esses 41 bilhões e 250 milhões de reais para aumentar o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, para ajudar no auxílio aos caminhoneiros, auxílio aos taxistas, reduzir a taxa tributária sobre o etanol, que isso deve, com certeza, baixar o preço do álcool na bomba, né? Que é essa a intenção do governo, e ainda para a compra de alguns alimentos para pessoas de baixa renda em estado de necessidade, tá bom? Então foi aprovada em forma de substitutivo do relator deputado Danilo Fortes, do União do Ceará. Foram 425 votos favoráveis e 7 votos contra. Em primeiro turno, no segundo turno foram 469 votos contra 17. Tá bom? E já foi aprovada também na Câmara dos Deputados, só agora a promulgação. A promulgação, o presidente é um convidado, ele é convidado a participar das comemorações, né, dos festejos, da promulgação do ato de assinar e virar uma lei, né, essa emenda constitucional. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. 14/7/2022, é uma quinta-feira, estamos chegando no final de semana. Hoje tem Dr. Jean Nobre, se eu não me engano, né? Teve o Dr. Tiago semana passada, hoje é o Dr. Jean Nobre. Então não se esqueça, às 17 horas hoje, eu ainda vou confirmar com ele, mas a princípio está marcado e eu solto a capa aí se tiver tudo confirmado, tá bom? Eu vou armar a stream e solto a capa. Então um beijo para vocês, fiquem com Deus. Uma ótima quinta-feira, a gente se vê no próximo vídeo. E não se esquece, vamos embora agir, que agindo a gente muda as leis e muda esse país. Bora!